Durante a pregação, a gente vai estar apresentando alguns mini teatros para tentar deixar de uma forma mais clara para os irmãos. Espero que os irmãos consigam entender a mensagem que a gente está tentando passar, que Deus colocou em nosso coração. Som. Pai, eu venho aqui orar para Ti, meu Deus, porque eu tenho passado por várias coisas. Essa semana aconteceu tanta coisa. Pai, que o Senhor lembre da Marta. Não sei, o Senhor deve, com certeza viu. Toda vez que ela vai no trânsito, ela xinga todo mundo porque coisas acontecem, não consegue se controlar. Que o Senhor tenha misericórdia dela, Pai. Que ela seja igual eu, assim, idôneo, que não se irrita com o trânsito. Que o Senhor também abençoe a vida do Joãozinho, que na faculdade ele cola toda hora na prova. Que absurdo. Eu não consigo, fico indignado com essas coisas. O Senhor tem misericórdia da vida dele, que ele seja igual eu, assim, que não cola, que estuda de verdade. O Senhor também abençoa a vida daqueles irmãos do meu trabalho. Meu Deus do céu, como eles erram. Eles sempre tentam dar um jeitinho para tudo, sempre tentando passar por cima dos outros. Que eles sejam igual a eu, assim, certinho e tudo, que faz a coisa correta. O Senhor tem misericórdia da vida deles, que eles olhem para mim e vejam como é ser perfeito. É isso, Deus, amém. Que isso fique bem claro que não sou eu, tá? Graça e paz, irmãos. Ninguém merece ficar escutando o bafo, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em 1 João, capítulo 1, no capítulo 1, versículo 5. Amém? Misericórdia, amém? Tá. O objetivo é que não só eu fale, então vamos tentar todos ler, amém? Então eu vou pedir para que os irmãos possam ler do 1 do 5 ao 10, e daí em continuação o 2 do 1 ao 4, certo? Então 1 do 5 ao 10, por favor. Alguém poderia começar? Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos não temos pecado, enganamos-nos e a verdade não está em nós.
4:2, por favor. Irmãos meus, essas coisas eu escrevo para que não fiqueis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Amém. Então nós vemos que como nosso amigo mega puro, desculpe pela palavra, é interessante quando a gente vai praticando, vai tentando praticar o Evangelho, a gente vai tentando viver o Evangelho, a gente às vezes se encontra nesse perfil. Às vezes as coisas começam a tomar posse de nós, vamos dizer assim. Às vezes a gente começa a achar que pelas coisas, pelo que a gente está seguindo de Jesus Cristo, nós somos autossuficientes. Isso não é verdade, a gente olha bem e fica muito claro nessa parte. Há muito tempo atrás. Alguns anos atrás eu pensava que estar na luz era isso, simplesmente ter muitas obras e se vangloriar em meio delas, dizendo, eu sou o suficiente. Mas o que a gente vê que não é muito verdade. Na nossa caminhada a gente vai vendo que o estar na luz, e por esse texto a gente vai vendo que é, Senhor, esse sou eu. E esse é o homem que eu não gostaria de ser muitas vezes. Esse é o homem que eu me arrependo. E não é essa direção que eu quero. É me esquecendo dessas coisas e seguindo para o Senhor que eu quero me direcionar. E é isso que eu gostaria de fazer na minha vida. Fica muito claro em outros textos também, quando Isaías, por exemplo, quando Deus fala com ele, no momento que ele é chamado, e fica muito claro o sentido da presença de Deus. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. É aquele asco, aquele nojo, e que nos faz sentir, meu Deus do céu, quem eu sou? Eu acredito que estar na luz e caminhar na luz é cada dia mais isso. Eu me entregar e dizer, Senhor, pela Tua misericórdia, me transforma no homem que Teu Filho é. E me ajuda nessa caminhada de santidade, que eu possa cada dia estar mais me aprimorando. Eu sei que às vezes parece coisas, nossa Lu, a gente escuta isso todo dia. Mas que seja uma verdade para todos nós quando a gente querer se ensorbecer com as nossas obras ou até com nossa sopa. Que a gente não diga, sou eu, mas é Ele trabalhando por nós. Amém? Gostaria de também comparar com a parábola do bom samaritano. E não me atentar no sentido de, o sacerdote foi lá e não atendeu aquela pessoa, e o samaritano foi. Mas me atentar no sentido de quem é o necessitado. E vendo na perspectiva de Jesus Cristo, sempre que eu olho assim, a pergunta é, quem não é necessitado? A única pessoa que eu vejo que não é necessitada é o Senhor, é Cristo. Porque fora Ele, todos nós somos. Isso é maravilhoso, porque me dá uma outra perspectiva das pessoas que estão aqui na igreja e das pessoas que não estão. Que eu vou olhar para Abraão e não vou ver o Abraão, eu vou ver, eis um necessitado para repartir a necessidade dele comigo, yes. Eis o Ivo para repartir a necessidade dele comigo, o Abraão. O Leandro que está lá na rua agora também é um necessitado que precisa repartir a dor dele comigo. Então que a nossa caminhada seja cheia disso, de não se... de nenhum momento que a gente possa erguer nosso queixo a essa altura. Que Deus nos dê sempre a misericórdia de colocar no nosso lugar. Amém, irmãos? Então era isso que eu queria passar nesse... Os meus vão ser bem curtinhos, eu não costumo me alongar demais. Então eu vou pedir para o Cauê estar fazendo o nosso segundo ato. Perdão, Abraão, desculpa. Qual outro?
Deus Todo-Poderoso, agradeço pela vitória nesse dia, aleluia! Desde já peço para que o Senhor coloque sua mão sobre o meu dia de amanhã, derrame suas bênçãos, Pai, derrama. Tenho muitas decisões a serem tomadas amanhã, que eu seja bem sucedido nelas, que bons negócios me apareçam neste dia, e eu possa abraçar cada um deles, Senhor. Mesmo porque já faz 2 dias que eu estou com o meu carro problemático, o Senhor bem sabe disso, sabe melhor que eu. Como ele não vai se consertar sozinho, eu gostaria de trocá-lo, então esses negócios muito me ajudariam, Pai. Dá uma mão aí, eu preciso de direção, Pai, dá direção para mim. Tem a Luana ali, Pai, faz tempo que a gente está se enrolando. Se for para dar certo, que dê certo. Senão também leva ela de uma vida. Pô, Pai, direção. Bom, se eu lembrar mais alguma coisinha, depois eu faço uns adendos aí. Por enquanto, acho que... Em nome de Jesus, amém. Eu peço aos irmãos que tentem concentrar um pouquinho, porque eu vou tentar fazer uma comparação de 3 textos. Tá? Então, só para não se perder, se pegar no meio do caminho é capaz de... por favor, vamos abrir comigo lá no livro de Abacuque, que está no finalzinho do Velho Testamento. Tá? É o 5º livro de trás para frente. Tá? Amém. Eu vou ler o 3:17, mas vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. No começo do livro de Abacuque, acharam lá? Todos lá? Vou esperar um pouquinho. 5º livro, de trás para frente. Isso, beleza? Então vamos lá. No comecinho do livro de Abacuque, Abacuque está reclamando para Deus que ele não olha para as coisas que estão acontecendo com o povo. Que Deus parece que está cego a tudo o que está acontecendo. E o que Deus responde, isso um pouco antes do exílio babilônico, antes da Babilônia vir levar todo mundo. E o que acontece é que Deus responde a ele, falando: eu estou enviando os babilônios, e eles são um povo feroz, e ele dá vários atributos em relação à voracidade do povo babilônico, falando: eles vão levar tudo mesmo. Basicamente essa a ideia. Um pouquinho depois, Abacuque compreende que, sim, aquela nação, os babilônios, estão vindo para exercer juízo sobre o povo, porque Deus já estava avisando há muito tempo, por meio de profetas, de que eles não estavam seguindo os caminhos dele. Ele compreende isso, Abacuque compreende isso e fala: mas e aquela nação que está vindo ali? O Senhor não vai fazer nada com eles? E que Deus fala para eles: sim, mas vai ter o tempo deles. Isso os irmãos vão ler se pegar o livro de Abacuque. Eu estou tentando resumir para pegar contexto, senão não fica tão certo. E no 3º capítulo, que é o que a gente está, Abacuque se dá conta da besteira que ele estava falando e ele começa a engrandecer a Deus. E ele termina dizendo, 3:17, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. Então esse é o primeiro texto que nós vamos comparar. Então aqui nós temos Abacuque e tudo isso que está acontecendo com Israel e ele se alegrando no Senhor, certo? O próximo texto vai ser 1 Coríntios 1, 20 e 24.
1 Coríntios 1, 20 e 24. Então, lá vou eu. Ou melhor, eu espero um pouquinho mais. Amém. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Mas nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então nós temos Abacuque se alegrando lá em meio a tudo que estava acontecendo. Nós temos esse episódio falando que nós não pregamos nem a milagres e nem a sabedoria. Nós pregamos a Cristo, que é a loucura, tanto para gentios quanto a judeus. E nós vamos para o nosso terceiro, para finalmente chegar ao ponto que... chegarmos ao ponto. João 4, por favor. Amém? Amém. Okay. Então nós temos a mulher samaritana, a maioria dos irmãos conhece, onde Jesus pede água para ela e ela fala, eu sou samaritana. A gente tem um conflito aí de culturas, como vocês estão me pedindo água, né? E Jesus fala, se você soubesse com quem você estava falando, e se você soubesse o presente de Deus, você pediria água para mim, eu te daria água viva. E ela acha estranho, né? E fala, tá, eu não tenho como retirar água e o poço é fundo. O poço é fundo. Jacó, que era um dos caras, lá daquela época, para eles, né? Não só para eles, enfim, mas fala, Jacó tomou água desse poço e deu água para os animais. Quem é você no sentido, né? Seria o sentido dela. E eis a exclamação de Jesus. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. E um comparativo que eu quero fazer com esses três textos é o seguinte, é simples na verdade. Enquanto a gente buscar alegrias nas coisas que Abacuque podia estar procurando, eu não quero que o Senhor venha e tire todo o meu povo daqui, eu não quero perder meu conforto aqui com o meu povo. Ou enquanto a gente se conformar com filosofias ou sabedoria ou milagres, a gente vai continuar assim, sem a fonte de água-vida que é Jesus Cristo. Que a gente possa assim correr para Ele, que é a fonte de água viva. Que a gente possa assim, em meio aos nossos problemas, em meio assim como aconteceu com Abacuque, que ia ter situações que a gente talvez não aguentaria, que o Senhor dê forças para a gente aguentar situações como a que Ele passou, que a gente possa achar forças no Senhor. É interessante como a gente vive falando isso, e na hora que acontece, na hora que surge uma falta de dinheiro, na hora que surge um aperto no coração, muitas vezes o nosso primeiro hábito, nosso hábito corriqueiro é, Senhor, desespero. Então que a gente possa realmente dobrar nossos joelhos, saber quem é o nosso Senhor, saber que Ele não está de mãos, que a mão dele está estendida para nós e que o ouvido dele está aberto para escutar a nossa oração e que o nosso coração possa se acalmar em meio à nossa oração e saber quem é o nosso Senhor. É isso que Ele traz para nós. E a oração que o Abraão estava fazendo é porque muitas vezes
Às vezes a gente fica tão contente com as coisas que a gente tem, que nem ele está falando, olha para isso, olha para aquilo. Ao invés de se acalmar e pensar, tem muito mais para se viver dessa vida do que aquilo ou isso. Filosofias, coisas, milagres. É um Jesus que espera por nós. Amém? Boa noite. Eu vou usar um texto que é clássico, Mateus 6. E depois eu citarei muitos outros. Mateus 6, 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai, que está lá no segredo, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que lhes serão ouvidos. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe de que tendes necessidade antes mesmo de pedirdes. Eu acho interessante que isso aqui foi a resposta de Cristo, ou pelo menos o começo dela, quando lhe perguntaram a respeito de oração. Ele, ao invés de ensinar o que é a oração e como deveriam orar, ele queria colocar na mente das pessoas o que não é uma oração, mas que é uma prática comum. Achei interessante, esse virar de disco que ele dá. Bom, todo o texto será mais ou menos baseado em cima desse daqui, mas eu quero citar alguns outros textos e chegar nele ao fim. Começando lá por Isaías 45, 15. Se os senhores quiserem abrir, tá ok, que o texto base vai ser de Mateus, mas eu quero, como eu falei, fazer alguns adendos. Estive orando e vendo como eu falaria para uma comunidade que tem anos-luz de experiência mais do que eu, muito mais caminhada, a respeito do que seria o básico de um cristão, oração. Então, eu creio que os senhores já devem ter ouvido diversas mensagens a respeito disso, já tem toda uma vivência. Então, eu não quero ficar martelando em cima dos mesmos temas e quero ver se a gente consegue abranger alguma coisinha a mais. Um pouquinho antes do versículo 15, diz lá: só contigo está Deus, fora dele não há nenhum Deus. Entretanto, tu é um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, o Salvador. Fiquei encucado com essa passagem e vou colocar na mensagem por uma reviravolta, digamos assim. Como que Deus é um Deus que se esconde? Jesus é o Deus conosco. Ele veio à Terra. Ele andou conosco de maneira palpável. Seu sangue, segundo está escrito lá, é conhecido e eficaz desde a fundação do mundo. Pedro nos diz isso, né? Deus caminhava com Adão desde o começo. Ele trocava ideia com Adão, andando pelo jardim, de boa. Deus que se esconde, né? Tá certo que houve uma ruptura muito grande depois disso. Mas Deus sempre teve seus profetas, sempre teve homens que andavam com Ele e davam um testemunho a respeito dele. Como seríamos se esconder assim, então? Né? Duas perguntas me surgiram aqui. Primeiro é, como assim se esconde? Não está óbvio, né?
Se esconde como? E segundo, se ele se esconde, por que ele faz isso? Para que se esconder? Bom, tentando harmonizar isso com o restante da Bíblia, eu achei algumas coisinhas que me complicaram mais e depois vieram ser resposta, vieram ser luz sobre essa questão. Falando em luz, Deus ele habita na luz inacessível. Então, se ele resolvesse realmente ficar em segredo, nem mesmo os anjos o alcançariam. Menos ainda a gente, né? Obviamente. Bom, então se ele não se esconde para ficar em segredo, ele se esconde para ser encontrado? Fica meio estranho. Bom, sim, ele quer ser encontrado. Na verdade, ele fala isso 4 versículos depois. No versículo 19. Não falei em segredo, nem em recanto obscuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó, procurai-me no caos. Eu sou Yahvé, e proclamo a justiça, e revelo o que é reto. Então ele não é um Deus de caos. Ao mesmo tempo que ele diz que ele se esconde, logo depois ele já fala que ele não falou em segredo. E nem lá no recanto obscuro. Paulo fala aos atenienses que Deus, que tudo fez, nos deixou pistas de sua existência para que nós o buscássemos, mesmo que as apalpadelas. Isso está lá em Atos 17, 27. Então Deus não se escondeu de nós, se escondeu para nós. Bom, a primeira pergunta ainda estava fácil, estava mais tranquilo, mas por quê? Assim como num jogo de pistas, que é o que Deus faz ali, como eu falei, num comparativo, digamos que eu comprei um colar bonito para minha esposa. Eu vou lá para fazer uma brincadeira, para agradar, enfim, para fazer algo diferente, eu vou lá e coloco aquelas pistazinhas. A próxima pista está na sala, não sei aonde, daí da pista da sala está lá na cozinha, não sei aonde, daí ela vai lá e está lá no quarto, lá dentro do guarda-roupa, junto com o que ela já conhecia, está lá na gaveta de roupa íntima, está lá o colar, com uma carta, uma rosa, estava lá. Eu queria realmente esconder dela? Mas eu escondi, não escondi? Deus é um Deus que se esconde. Mas não se esconde para não ser encontrado. O X da questão, pelo menos ao que me foi visto, aqui é com relação ao valor das coisas. Por exemplo, com relação a metais. Qual é a utilidade do ouro, por exemplo? Hoje ainda nós temos, pode fazer circuitos, é muito melhor e tudo mais. Mas pensando há 300 anos atrás ou mais, o ouro já era muito valioso. E qual que é a utilidade nele? Só enfeite. Tecnicamente não servia para nada, só para enfeite. E por que ele valia mais que um ferro que é tão útil? Pela dificuldade em ser encontrado, pela sua raridade. O alumínio não é tão valioso quanto o ouro, mas nem tão barato quanto o ferro. A utilidade dele é similar ao do ferro. Ele é bem mais valioso. É mais difícil de ser trabalhado. É mais raro. É mais eficiente. Justificaria. Mas o ouro, se nós encontrássemos hoje jazidas enormes de ouro, o ouro não teria tanto valor. Ele já não teria mais raridade. Eu acredito que os senhores já estão começando a entender a linha de raciocínio que eu estou querendo mostrar. Aquele que trabalha duro para realizar um sonho como o de comprar um carro, ele não vai ficar detonando o carro à toa. Não vai ficar como esses playboyzinhos que fica dando ferro em carro. Descendo a 140, Avenida Vicente Machado. Por que ele faz isso? Não tem valor nenhum. Quanto que ele teve que trabalhar para conseguir isso? Que valor é que ele poderia dar? Bom, Deus anseia realmente por ser encontrado e ter um relacionamento conosco. Mas este privilégio não é para aqueles que não o valorizam. Ele nos deixou as pistas, como a gente estava falando, para encontrá-lo. E o que nós temos que testemunhar a respeito de Deus? Nós temos a criação,
Alguém teve que ter feito isso. Ou não é? Surgiu do nada, como muitos falam. Bom, quem quiser eu estou aberto a debate com relação a isso. Mas acredito que aqui para os senhores é ponto pacífico que isso não surgiu do nada. Do contrário, os senhores não estariam aqui. Além disso, nós temos a linguagem óbvia, a palavra da testemunha dele. Nós aprendemos muito a respeito de Deus através da palavra. E nós temos um outro grande testemunho que é até o principal, pelo menos para nós os cristãos, que é o Espírito Santo. Ele veio dar testemunho de Deus, testemunho de Cristo. Bom, a criação e a Bíblia, eles nos dizem que existe um Deus, nos dizem quem é esse Deus, mas conhecer Ele é difícil de ter, é diferente de ter conhecimento sobre Deus. Eu posso dizer que conheço tudo a respeito do Elvis, sem nunca ter conhecido ele. Posso dizer que eu conheço tudo a respeito do Michael Jackson e nunca ter conhecido ele. As pessoas podem dizer que sabem tudo a respeito da Bíblia, o que concerne a Deus, e nunca ter conhecido a Deus. Então, a Bíblia e a criação trazem saber sobre Deus, mas elas não são Deus e não nos trazem uma intimidade com Ele. Ajudam a encontrar, como no jogo das pistas ali, né? E até entender um pouco, como já citei. Agora, se você estiver procurando Deus, é porque você ainda não encontrou. Isso é fácil de se imaginar. Mas e daí, depois que você encontrar a Deus? E aí? Encontrei a Deus. Como eu falei ali, Deus não quer apenas que nós saibamos que Ele existe. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele espera ter esse relacionamento. A nossa vida cristã é baseada em relacionamento com os irmãos, até com os que não são irmãos, para que a gente possa dar bom testemunho, e com Deus também. O up do céu vai ser a gente poder ter este relacionamento que Adão perdeu o privilégio de nós andarmos com Deus. A ideia desde o começo, lá em Adão, era ter este relacionamento. Mas como eu falei, houve essa ruptura. Mas não adianta só a gente saber onde é que Deus está e como encontrá-lo. Não adianta eu dar esse colar para minha esposa e ela nunca usar, deixar lá guardado. Como que a gente consegue ter, então, um relacionamento com Deus? Ele consiste em andar com Deus, em ter intimidade com Deus. É impossível fazer isto sem oração. Como que a gente vai ter relacionamento com esse Deus enorme, se a gente nem conversar com Ele, não conversa? Eu pergunto aos senhores, não é o meu caso, graças a Deus, mas e se no meu casamento eu não morasse junto com a minha esposa? Se a gente falasse 10 minutos por dia, se a gente não se visita, mas a gente ainda se fala, né? A gente não se visita, mas a gente fala uns 10 minutinhos por dia, e final de semana eu levo ela para comer um lanche. Quanto tempo duraria esse casamento? Por que a maioria das pessoas fazem isso com Deus? Não caminha com Deus, não vive com Ele. E de vez em quando vai num culto, para comer um lanche, que nem se alimentar direito não se alimenta, e acha que esse relacionamento vai perdurar. A oração é a régua que mede a vida com Deus, tanto da pessoa particular, quanto da comunidade. Eu já citei isso numa pregação passada ali que eu fiz, de Leonard Ravenhill, que mede-se a força da igreja pelo grupo de oração. Porque é ele que denota a intimidade que uma comunidade tem com ele. Bom, a caminhada de uma pessoa também pode se dizer que se mede
através da intimidade que ela tem com Deus. A oração ela deve ser um hábito, é constante. No começo, para mim, foi complicado. Eu sabia de ter que orar, mas eu não tinha assunto. Como que a gente conversa com alguém que não tem assunto? Que tem gente que é incrível. Eu já tentei conversar com gente que acho que não consegue puxar conversa nem com um taxista. A pessoa não tem condição de manter uma conversa com ela. Bom, eu era assim com Deus. Aos poucos eu fui pegando intimidade com Ele. Nessa intimidade, eu fui tendo mais assunto com Ele, fui progredindo, fui conversando. Bom, eu gostaria de chamar a primeira encenação. Som. Ah, meu Deus. Ai, o que eu vou te contar hoje? Então, eu gostaria de pedir pelo meu emprego, meu Deus. O Senhor sabe que eu tenho algumas decisões a tomar. O Senhor sabe que eu tenho várias ideias e tal, mas, enfim. O Senhor sabe também da minha família, né, meu Deus? Tem várias pessoas que estão precisando da tua ajuda, da minha mãe e tal. Mas, enfim, né? Que mais? Enfim, né, meu Deus? É basicamente isso aí. Eu tava jogando basquete lá com os piá na quadra e tava pensando em falar teu nome, mas o senhor vai trabalhando, né? É isso aí. O senhor vai trabalhando aos poucos e valeu aí. Obrigado. Excelente atuação do Cauê como Deus, né? O Cauê era aquela pessoa que não precisou de microfone para fazer essa atuação. Por quê? Alguém arrisca? Porque não teve chance. Para quê dar um microfone para ele? Se o Luan, nessa encenação, tivesse mandado um memorando para Deus, não teria feito diferença nenhuma. Eu não tinha muito assunto porque eu não conversava. Eu só falava. Se eu tivesse tentado fazer essa pregação na força do braço, eu teria parado na primeira pergunta. Por que Deus se esconde? Mas é triste como a gente vai perdendo a sensibilidade. Eu fiz colégio agrícola. No colégio agrícola, tinha um setor ali que era meio complicado, que era da pocilga, onde a gente trabalhava com porcos. Cara, é tão insuportável aquele cheiro que você tem que se lavar, e o uniforme, o macacão que a gente usava, com limão. A única coisa que tirava o cheiro daquele uniforme lá era limão. Eles tinham que ser lavados separadamente das demais roupas. Eu tinha uma lavanderia comunitária, mas tinha que ser à parte. Mas é interessante, eu peguei, quando eu fui para lá, o primeiro setor que eu tinha que cair, adivinha onde? Lá. É tão ruim que você imagine que você tinha aqueles rodos de limpar rodoviária e com aquilo você ia ter que lavar e empurrar os dejetos. Era muito ruim. Achei horrível ter que ir para lá. Pior, as outras equipes estavam ocupadas num curso e eu fiquei lá 3 semanas. Era para ter ficado só 5 dias. 3 semanas eu tive que ficar lá com a minha equipe. Éramos em 4.
eu digo que aquele cheiro era de queimar os pelinhos do nariz, sabe? Mas na segunda semana, eu fui almoçar com aquele macacão, para você ter uma noção. Quando eu cheguei lá, eles não me deixaram entrar no refeitório. Adivinha por quê, né? Mas eu não estava sentindo o cheiro. Por que a gente não sente o cheiro daí mais? Costume. A gente se acostuma a viver nessa vida corrida. A gente se acostuma a exigir de todo mundo. Literalmente aquela frase de Deus e de todo mundo. Eu me habituei com aquela maneira de viver, ao ponto de que alguém precisou me alertar. Cara, você está fedendo pra caramba. Não sejamos assim, perder a sensibilidade em ouvir a Deus. Quando eu vivia no mundo, eu era assim, eu não ouvia a Deus. Antes, um bom tempo atrás, eu nem acreditava que Ele existia, porque que eu ia ouvir Ele. Então, quando eu me converti, até eu entender o que era a voz de Deus na minha vida, foi duro. Mas quantas pessoas que eu vejo que ainda hoje, anos depois de convertida, nem sequer tentam ouvir a Deus, vão lá e pedem um conselho para Deus, mas mesmo que Ele tente falar, a pessoa não deixa. E se ela deixar, ela não ouve. Às vezes as pessoas querem, mas não entendem a linguagem de Deus. Todo mundo espera que vai aparecendo uma bola de luz e derruba ele do cavalo, mesmo que ele fique cego alguns dias, como Paulo. Que o chão se abale e os tetos abram e de repente venha. Quem estava falando a respeito da passagem de Elias? A Ju, né? Grande Ju. E veio a tempestade, veio o vento, veio tudo. Fogo. E Deus não estava no meio de nenhuma daquelas lá. E quando veio a brisa suave, lá estava Deus. O nosso dia tem 24 horas. Nós vivemos numa igreja onde, por regra, a gente dedica ao dízimo. Nós temos dado quanto desse dia para Deus? Não só em oração, em louvá-lo, em estudá-lo, a palavra, né? Deus a gente não estuda, mas as coisas que concernem a Deus a gente deve estudar. Quanto a gente tem dedicado aqueles 5 minutos, onde a gente nem ouve a voz de Deus e correndo diz amém. Péssimo isso. Orar não é só falar, é ouvir. Como eu falei, essa caminhada que a gente tem, essa oração, denota intimidade. É isso que se espera. Não é à toa que somos chamados noiva. Mas existe diferença entre oferta e dízimo. Os dois são envolvidos com dinheiro, mas cada um com a sua função, cada um com a sua exigência, cada uma com o seu valor. Nós também temos diferentes graus de intimidade na oração. A gente tem a nossa oração comunitária, como Paulo pede para que a igreja em Roma orasse por ele, final do capítulo 15, como lemos hoje na EBD. Nós temos a nossa oração em família, onde a gente deve orar pelos entes queridos. Fazemos o nosso pequeno culto, digamos assim, ensinar os nossos a ter essa intimidade. Mas tem uma oração que é particular, nossa, íntima com Deus. Se eu vivesse naqueles moldes que eu falei com a minha esposa, conversando com ela 10 minutos por dia, no final da semana levar ela a fazer um lanche, que tipo de intimidade eu teria com ela? Não estou nem falando de intimidade de casal, estou falando de intimidade mesmo de contar as coisas, chorar, pedir conselhos. Que tipo de intimidade que a gente teria assim? Que tipo de intimidade a gente tem tido com Deus? Já comecei a tossir. Jeremias 33:3. Não estava marcado, mas vamos ler que eu gosto deste texto. Vou ler a partir do 2. Assim diz Yahvé,
que fez a terra e lhe deu a forma para consolidá-la. Yahvé é o seu nome. Invoca-me, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que tu não conheces. Existem coisas que a gente vai aprender de Deus. Tem coisas que a gente vai aprender que não está na Bíblia. Tem coisas que a gente vai aprender que a gente não vai aprender com o mundo, que a gente não vai aprender com a criação. Tem coisas a respeito da minha esposa que a mãe dela não sabia. Tem coisas a meu respeito que as minhas filhas não sabem, que a minha professora não sabia, que o meu chefe não sabe. Mas a minha esposa sabe, que eu sei a respeito dela. Por quê? Porque a gente pode confiar, conversar, se confessar, porque a gente tem intimidade. Deus pode usar até mesmo uma mula, como Ele já usou. Mas se Ele tivesse que escolher alguém aqui hoje para uma grande tarefa, como seria eu confiar minha filha para alguém cuidar, eu confiaria para qualquer um? Se minha filha não soubesse nem falar direito, fosse um nenê, eu confiaria ela para qualquer um? Tem filhos pequenos. Ivo, o senhor confiaria seu filho para qualquer um cuidar? Deus pode confiar em você? Ele tem intimidade o bastante contigo para te confiar uma grande obra? Segredos inacessíveis. Vamos buscar a Deus nessa intimidade. Busque a Deus nos momentos bons e ruins. Se já não conseguir falar mais nada, de tão acabado, chore, grite, gema. Quantas vezes eu não tive o que falar para Deus? Quantas vezes nem minha esposa não conseguia me consolar? Coisas que eu me emociono só de lembrar. Eu só me coloquei diante de Deus num derramar. Porque quem intercedia por mim era Ele próprio. É Deus que intercede por nós. É o Espírito Santo intercedendo segundo Deus por nós. Também isso está em Romanos. Mesmo porque muitas vezes as palavras parecem até fluir. Nossa, como desleixou hoje a oração, palavras vazias. Como às vezes a gente sabe tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, ou julga precisar, tudo que a gente gostaria, e daí a gente começa lá, 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 lá. Bom, no texto básico que eu li lá para vocês, é o que Jesus estava falando, o que não é uma oração. O palavreado excessivo. Vamos adiante. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos ensinou primeiramente o que não é uma oração. E o que ela não é. Ela não é tentar comover a Deus. Oh Deus, como eu queria aqui. Né? Cara, você vai ter que fazer um pouquinho mais de curso para tentar comover a Deus. Não é tentar convencer a Deus, porque eu preciso. Não, eu preciso. E tem gente que tem a cara de pau que eu já vi em oração de tentar enganar Deus. Ah, como eu gostaria que meu ministério deslanchasse e fosse não sei o quê, para a glória do seu nome. Será? Quantos pastores querendo fazer seu nome e não o de Deus? Quantos ministérios querendo vender CD, fazer shows e não pronunciar o nome de Deus? Esses dias eu vi no YouTube um cantor gospel chacotando outros que não aceitaram fazer show no Nordeste, onde ele não receberia cachê. Pessoas que precisavam ser abençoadas não são porque não tem o que dar em troca.
Será que realmente era para a glória e honra de Deus? Querer enganar Deus, cara, acho que se a gente tentasse enganar a si mesmo era mais fácil. E também não é ganhar pelo cansaço, como diz Jesus. Fazer a reza, não a oração, né? Ficar repetindo, 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 repetindo. Como se Deus já não soubesse de antemão o que precisamos, como está lá em Mateus. Esta não é a oração particular nossa, mas é a nossa oração em comunidade. Se a gente for ver lá em Atos dos Apóstolos, como era a primeira comunidade, é aquela que permanecia unânime, dia após dia, não uma vez por semana, não duas, a semana toda, na oração, no partir do pão. Legal, né? Eles tinham ceia todo dia. Acho que deve ser muito legal isso. Mas aqui eu estou frisando com relação à oração. Oração deveria ser um hábito que nem porcinto, que no começo a gente começa meio estranhão ali e tal, até esquece de vez em quando. Mas depois a gente senta no carro e se a gente não colocar, a gente vê que tem alguma coisa estranha, às vezes não sabe nem o quê. E a gente sair para a rua e... Poxa, já escovei os dentes? Já. Poxa, eu fechei meu carro hoje? Não, acho que eu... Fechei. É um hábito. A gente não precisa nem se esforçar para fazer. A gente faz às vezes até sem querer. Assim deveria ser a nossa vida de oração. Nem se deparou, nossa, está orando já, pronto. Está intercedendo por alguém, algo natural. A oração, ela é uma arma de ataque. Ela é uma arma de defesa, ela é um escudo. Ela é um conversar com quem pode realmente resolver os nossos problemas. Ela é trazer a mão de Deus sobre algo. Muitas vezes Deus aguarda uma palavra do seu profeta para que realmente saibam que foi ele agindo. Olha, o único lugar onde milagre vem antes de oração é no dicionário. A gente quer o milagre na nossa vida, mas a gente não quer dedicar nem meia hora para Deus. O reino de Deus é tomado à força. Por quê? Porque assim como aquele tesouro que estava no começo, ele tem que ser garimpado. Como eu falei, o relacionamento, Deus quer ter esse relacionamento, mas não é com quem não valoriza. E muitas vezes quando a gente não busca, quando a gente não corre atrás, quando a gente não insiste, quando a gente não vê o valor que teve, até no relacionamento com uma esposa, com uma namorada. Pô, tem gente que vai para a cama, não sabe nem o nome da pessoa. Outro dia a gente pergunta quem que era. Que valor que vai ter uma pessoa dessa? Deus se esconde sim, porque Ele quer que busca, Ele quer que valorize, Ele quer ter um relacionamento, mas Ele quer que você também demonstre para Ele o valor que você dá a Ele. É tomado à força o reino de Deus. E é uma das grandes armas poderosas que nós temos. Na verdade, a oração é o mecanismo mais poderoso que, como homens, podemos lançar mão. E muitos sequer usam. É como você está morrendo, você tem um fruto da árvore da vida, mas porque ele é bonitinho, eu vou pôr na fruteira. É como você... É uma arma poderosa de cura. É como você ter uma bomba nuclear e você... Não, eu quero usar esse plutônio agora para fritar ovo. É uma arma poderosa e a gente não usa. É trazer a mão de Deus. É a gente pegar lá, a mão de Deus está aqui. Que Ele não tem braços recolhidos que não possam nos abençoar. Amém? Daí a gente fala, Deus, está doendo aqui. Me ajuda. A gente traz a mão de Deus aqui. Ó. Isso é uma oração. Se a gente for ver essas
protestos que teve, essas passeatas, nem mesmo uma parada militar é capaz de fazer o que uma oração fez lá, por exemplo, em Atos 4, 27. Vou até ler aquela passagem, massa pra caramba. Atos 4, 27 diz: logo depois dos apóstolos terem sido libertos, no caso, só para contextualizar, como diz o Lua, eles começam a fazer uma oração. De fato, contra o teu servo Jesus, a quem ungiste, falando com Deus, verdadeiramente se coligaram nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Israel, para executarem tudo o que em teu poder e sabedoria havias determinado de antemão. Bom, de fato eles se coligaram, mas Deus já tinha determinado, já fazia parte do plano. Agora, pois, Senhor, considera as suas ameaças e concede a teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para que se realizem curas, se realizem sinais, se realizem prodígios, pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde achavam-se reunidos, e todos foram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Quantos protestos são capazes de fazer tremer um chão, como lá em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos, e nas suas orações, e no seu louvor, a terra se abalou, e a prisão se abriu. Poderosa essa arma. Poderosa essa arma, porque poderoso é o Deus que responde a um filho. Quantos dos senhores, como pais aqui, no clamor de um filho teu, num sofrimento justo, está passando realmente sofrimento, não buscou aquilo, ele não queria estar lá. De repente ele, me ajude, pai. Ah, cara, se fosse com as minhas. Cara, se eu, como diz Cristo, se eu que sou mal, já sou capaz de conceder boas coisas aos meus filhos, eu imagino Deus capaz. Tão poderosa essa arma, porque poderoso é o Deus que vai agir. Moisés era uma pessoa como nós. Porém, enquanto muitos de nós sequer ora, ele falava face a face com Deus. Bom, mas se você não busca Deus, ou só no sofrimento que você vai querer buscar a Deus, bom, também não reclame depois que Moisés foi capaz de abrir um mar vermelho e você nem um pote de pepino não é capaz de abrir. Porque ele estava lá diante de Deus. Diante da sua tenda de oração que ficava fora do arraial, quando ele orava, a glória de Deus baixava frente à porta. Aqui ninguém me incomoda, aqui é entre eu e meu servo. Intimidade. O único que ficava mais próximo que os demais ficavam à porta da sua tenda, adorando a Deus, lá, sei lá o que eles estavam fazendo lá, mas quem estava lá junto, próximo à tenda, era Josué. Se Deus quiser escolher alguém para fazer um mover nessa cidade, quem ele pode contar? Porque não foi nenhum daqueles que estavam lá na porta das tendas que Deus escolheu. Foi Josué, que estava lá. Orar. Eu ficava imaginando como que eu conseguiria atingir um nível de oração como muitas pessoas tinham, assim, que... Cara, era bonito de ouvir falar as pessoas falando assim. Esse tipo de oração, na verdade, em comunidade e tal ali, tipo... Oração de guerra, como muitas vezes as pessoas falam. Eu ainda não tenho essa desenvoltura de buscar palavras assim que... Uau! Deus não precisa ser comovido, como eu falei. Mas lá na minha intimidade com Ele, Ele me conhece.
Muitas vezes pedem para mim orar e eu fico até meio chateado, acanhado. É como eu tocar violão. Ontem lá no PG a gente não tocou violão? De boa. Se tem alguém melhor que eu, até eu passo o violão pro Cauê, né? Prefiro que ele toque, pelo menos ele sabe tocar. Então, a gente pode não ter tantas bonitas palavras, mas na nossa intimidade, cara, é entre você e Deus. Por que a gente não busca? Não é capaz de ter 10 minutos de conversa com Ele? Conversa, como pai. Gostaria de chamar o segundo teatro. Som. Som. E aí, filho? Pai, bom? Tudo bom aí com você? Como é que você tá? Tudo bem. Na verdade, eu tenho tido um problema no trabalho. Um colega lá que tem sido complicado lidar com ele, sabe? E eu não sei o que fazer, mas eu queria saber se o senhor tem alguma coisa para me ajudar. Filho, não adianta ficar se preocupando com essas coisas, não. O que você pode fazer é orar por ele, para que ele possa estar melhorando, para que ele possa estar entendendo o que ele está fazendo, para que ele se arrependa. É isso que dá para fazer, filho. Vou tá buscando mais, tentar fazer isso mais. Entendi. O que mais tem para me falar? Bom, o trabalho está indo tudo bem, tá fora esse adendo, né? Graças a Deus tá tudo certo. Eu tenho tido a oportunidade de estar falando com uma colega de trabalho, falando do teu amor para ela, falando do amor de Deus para ela, tá engrandecendo o nome de Deus através dela, para ela. Mas eu acredito que é muito mais que isso, que eu preciso muito assim de ajuda para orar por ela. Que eu sei que por mim não sou nada, só orando por ela mesmo. Mas muito legal que você pôde falar para ela, pôde falar de Deus para ela. Muito legal mesmo. Na semana que vem eu vou estar pegando férias do trabalho, então eu vou estar tendo mais tempo, quero conversar mais com o senhor, quero te ligar mais, dispor mais desse tempo, né? Eu sei que mesmo com trabalho, mesmo com tantas coisas, eu acabo esquecendo de te ligar, esquecendo de bater um papo contigo mesmo. Mas, Não, eu entendo. Bom, eu vou ficar esperando. A hora que você quiser, você sabe que eu estou sempre disposto. Bom, eu só tenho muito a agradecer que você tem me dado um apoio muito grande, pai. Tem me ajudado bastante em todos os sentidos, tem
orado por mim. Ah, mas é sempre... Você sabe que eu faço porque eu te amo. Sabe Então, disso. Pai. Bom, é por tudo isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela... Desde que eu comecei a ter um pouquinho mais de intimidade com Deus, essa foi a minha visão de oração. É assim que eu tento conversar com Ele. É essa sensibilidade de saber que Deus responde. É a certeza que Ele está ouvindo. É isso que a gente tem que buscar de Deus. Algumas coisas que me ajudam. Eu não sei se alguém mais teria dificuldade como eu tive, mas, como eu falei, intimidade a gente não tem em público, né? Não tem como a gente ter intimidade numa lanchonete. Mas a gente pode conversar. Tem um local para orar. A gente tem um banheiro para fazer as necessidades, tomar banho. Tem uma cozinha para fazer comida. Tem uma sala para assistir. É bom que a gente também tenha um local para estar buscando a Deus. Tem um horário. Um compromisso. Jesus ensina, logo depois daquele texto base lá, a orar, daí propriamente dito, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele pede o pão nosso de cada dia. Como a gente pediria isso 8 horas da noite? Dai-me o pão nosso de cada dia 8 horas da noite? É bom a gente pedir a bênção de Deus já cedo. Eu gosto, pelo menos uso de hábito, pedir antes de sair de casa. Antes das minhas meninas acordar, da minha esposa acordar, eu já busco a Deus. Que é o momento que eu posso realmente estar sozinho com Ele, em oração. Sem ninguém perturbando. Você não tem essa possibilidade de ter um horário em que pessoas não possam acabar te interrompendo? Jesus dá o conselho, entra no teu quarto e fecha a porta. E de preferência ainda avise para a pessoa. Sentindo o coração à vontade agora, eu tô saindo orar, daqui a pouco eu volto. Todo mundo vai saber que não é para a gente interromper. Facilita. Em compensação também é que a gente ora cedo, a gente não vai pedir perdão pelas besteiras que a gente fez durante o dia, para interceder pelas ocasiões que ocorreram durante o dia, pelas desavenças, ou agradecer pelas bênçãos, enfim. Um só horário nem sempre é bom. Eu gosto de ter esses 2 horários, pelo menos. Para mim facilita. Eu estou só contando como testemunho, como experiência pessoal. Pode ser que seja útil, pelo menos uma delas. Use a Bíblia em sua oração. A gente pode orar com mais propriedade, sabendo das promessas que Deus nos fez. Aí a gente não vai estar pedindo por carro. Aí a gente não vai estar pedindo por casa. Conhecendo um pouquinho da palavra. E usando ela. Lendo, buscando inspiração. Fazer pequenas orações durante o dia me facilitaram também. Aconteceu uma situação, a gente já ora. E daí no final do dia tenta lembrar dessas orações para interceder por aquelas situações. Orações curtas, tipo, pedir para que Deus abençoe nessa ministração de palavra que vai ter agora. Coisinha rápida de 10 segundos antes de vir trazer essa palavra aos senhores. Se prepare para a oração. Não faça oração largada à toa, tipo, vou começar a oração e vamos ver no que dá. Faça assim, fica meio desrespeitoso até mesmo, na minha opinião. Tenha respeito por Ele. Ele não é um qualquer. A gente usa uma linguagem às vezes mais informal. Ele é nosso Pai. Ele tem essa intimidade conosco. Mas Ele não deixou de ser Deus. Jesus nos chama de irmãos, mas em momento algum na Bíblia
diz que nós temos essa autonomia de chamá-lo de irmão, porque para nós ele é Senhor. Ele não deixa de ser nosso irmão por isso, mas ele é Senhor. Adore. Quando a gente não está em clima, a adoração ajuda. Canta alguma coisa. Quem sabe tocar um violão, toca um violão. Busca algo que possa nos sintonizar na frequência de Deus, digamos assim. Eu espero que essa palavra tenha abençoado ao coração de alguns, como para mim foi bênção essa busca durante esse período que a gente aderiu à sugestão de fazer o tema de oração. Como eu fui abençoado, como Paulo falou ali aos Romanos, que ele só veio relembrar muitas coisas, trazer novamente a memória. Então muitas vezes a gente passa batido e esquece muitas coisas. Como para mim, eu já sabia de tudo isso. A gente vai esquecendo, perdendo a sensibilidade. Não percamos essa sensibilidade. Continuemos nesse ávido amor por Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês.